Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Victor, sou um dos monitores aqui do GAP, responsável pela parte de língua inglesa. E hoje a gente vai aprender um pouco a respeito dos advérbios, dos adverbs e das prepositions, né? Preposições. Essa aula eu já havia gravado e colocado no Classroom, mas aí como nem todo mundo tem acesso a essa plataforma, então eu resolvi refazer essa aula e colocar no YouTube, justamente para que mais pessoas tenham acesso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Nosso primeiro assunto vai ser a respeito dos advérbios, os adverbs. O que são os advérbios? Os advérbios eles funcionam de maneira bem parecida com os adjetivos. Só que os adjetivos eles atribuem características aos substantivos, enquanto que os advérbios atribuem características aos verbos. Basicamente, a gente sabe que os verbos eles são palavras que descrevem ações. E os advérbios, eles nos dão detalhes, eles fazem observações a respeito dessa ação que está sendo descrita. Então, a gente tem diversos tipos de advérbios. A gente tem advérbios que nos contam com que frequência essa ação acontece, que são os advérbios de frequência, obviamente. Nós temos advérbios que nos contam quando essa ação acontece, que são os advérbios de tempo. Temos advérbios que nos contam quando essa ação acontece, que são os advérbios de lugar. E nós temos os advérbios que nos contam como essa ação acontece, que são os advérbios de modo. E a gente vai ver cada um deles com mais calma. Os advérbios de frequência... Opa, calma aí que minha tela tá travando. Agora sim. Os advérbios de frequência são aqueles que nos contam com que frequência essa ação costuma acontecer. Então, vamos pegar um exemplo. Usually, I go home earlier on Fridays. Então, normalmente eu vou para casa mais cedo nas sextas-feiras. Qual é a ação que está sendo descrita nessa sentença? Ir para casa mais cedo nas sextas-feiras. E com que frequência isso acontece? Com que frequência essa ação acontece? Como nesse caso é uma ação que acontece bastante, então a gente pode usar o advérbio usually, que em português seria algo do tipo normalmente. Então, normalmente eu vou para casa mais cedo nas sextas-feiras. É uma ação que costuma acontecer com frequência, que acontece, digamos, quase toda semana. Tranquilo? E para coisas que nunca acontecem, a gente pode usar o advérbio de nunca. Então, por exemplo, I never sleep late when I'm working. Então, eu nunca vou dormir tarde quando eu estou trabalhando. Qual é a ação que está sendo descrita nesse caso? Dormir tarde. Com que frequência ela acontece? Nunca. Tranquilo? Então, os advérbios de frequência, eles nos contam como essa ação, com que frequência se essa ação acontece. Se ela acontece bastante, se nunca acontece, se ela sempre acontece. Enfim, elas nos vão nos dizer em relação à rotina, se essa é uma ação rotineira ou não. Tranquilo? E aí, os advérbios de frequência... Calma aí que minha tela está travando, não sei porquê. Os advérbios de frequência, a gente pode listar desde coisas que sempre acontecem até coisas que nunca acontecem. Então, sim, numa escala decrescente, do maior para o menor, de coisas que sempre acontecem, de coisas que acontecem com muita frequência para coisas que acontecem com pouca frequência. Então, uma coisa que sempre acontece, always. Coisa que normalmente acontece, a gente acabou de ver, usually. Algo que acontece regularmente, regularly. Algo que acontece frequentemente, often. Algo que acontece ocasionalmente, occasionally. Algo que acontece às vezes, uma vez ou outra, sometimes. Algo que acontece raramente, rarely. Algo que acontece nunca, never. Então, basicamente são esses os advérbios de frequência. E você vai usar quando tiver querendo se referir à frequência que uma ação costuma acontecer. Tranquilo? Eu peço perdão aí pela redundância, mas foi o que eu consegui pensar agora. E os advérbios de tempo, eles nos contam quando essa ação acontece. Então, por exemplo, I'm actually very busy right now. Então, eu estou, na verdade... Então, esse actually é um advérbio que pode ser traduzido como na verdade. Então, na verdade, eu estou bem ocupado agora. Certo? O que eu estou? Eu estou bem ocupado. É a minha ação. Certo? E quando que essa ação acontece? Agora. Esse right aqui a gente usa para enfatizar que é agora. Então, esse right now a gente pode traduzir como sendo nesse exato momento.
Então, eu estou muito ocupado. Quando é que eu estou muito ocupado? Agora. Tranquilo? Jessica has been sleeping bad lately. Então, Jessica tem dormido mal ultimamente. Qual é a ação que está sendo descrita? Jessica tem dormido mal. Quando é que ela tem dormido mal? Ultimamente. Tranquilo? Então, os advérbios de tempo, eles vão nos dizer quando é que essa ação acontece. E aí, alguns exemplos de advérbios de tempo. Nós temos o already, né? Podemos usar como já. O early, que é o cedo, que é o contrário de late, que a gente acabou de ver. Opa. A gente não viu o late, mas a gente viu lately. E lately vem de late. Late é tarde. Então, eu não coloquei aqui, mas ou a ação acontece cedo, que é early, ou ela acontece tarde, que é late. Finally, finalmente. Lately, a gente já viu que é ultimamente. Now é agora, nós vimos também. Still é ainda, certo? Que também yet pode ser usado como ainda também. Tanto still como yet podem ser usados como ainda. Soon a gente usa no sentido de em breve. Today é hoje, tomorrow amanhã e ontem yesterday, ok? Então esses são os advérbios de tempo. E os advérbios de lugar nos contam quando essa ação acontece. Quando não, onde essa ação acontece. Então, she went back inside home to look after her wallet. Então, ela voltou para dentro de casa para procurar pela carteira. Qual foi a ação? Procurar pela carteira. Onde é que ela foi fazer isso? Dentro de casa. Viu? I was parking my car nearby. Então, eu estava estacionando. Park é de estacionar. Meu carro ali por perto. O que eu estava fazendo? Estava estacionando meu carro. Aonde? Ali por perto. Tranquilo? Então, exemplos de advérbios de tempo. Advérbio de tempo não, advérbio de lugar. Around, que pode ser traduzido como a volta de ou por aí. Então, por exemplo, I was looking around for a new restaurant. Então, eu estava olhando por aí, eu estava olhando em volta, procurando por um novo restaurante. Tranquilo? Everywhere, todo lugar. Então, there are police officers everywhere. Então, tem policiais em todos os lugares. Nearby, a gente já viu que é por perto. Inside, a gente já viu também que é dentro de alguma coisa, ou então do lado de dentro. O contrário, quando a gente estiver falando de fora ou do lado de fora, a gente usa outside. E nós temos por último here e there. Certo? Here é para aqui e there é para lá. Então, I am here right now. Então, eu estou aqui nesse exato momento que a gente já viu, né? Que só voltando aqui. O right now a gente usa para enfatizar o agora. Então, quando você tiver o right now, é no sentido de neste exato momento. E o there é para ali. Se eu tenho aqui, então eu tenho ali. Tranquilo? Então, vamos pensar num exemplo. I was standing there for 10 minutes and then I went away. Então, eu estava esperando ali por alguns minutos, por 10 minutos, e depois eu fui embora. Então, são exemplos de advérbios de lugar. E temos também os advérbios de modo. A gente pode traduzir manner como maneira também, mas aí como faz mais sentido a gente falar de verbos de modo, até porque existe isso em português também. Então, considere manner aqui como sendo de modo. E basicamente, eles nos contam de que maneira, de que modo essa ação aconteceu. Então, por exemplo, the girl behaved badly in front of her parents. Então, a garota se comportou mal na frente dos seus pais. Né? Só uma pequena observação aqui que parents, né, em inglês não é parentes, mas sim pais. Né? Se a gente quiser falar de parentes, a gente chama de relatives. Beleza? Parents, pais. Relatives, parentes. Não faça essa confusão. Então, a garota se comportou mal na frente dos seus parentes. Olha eu aqui errando também. A garota se comportou mal na frente dos seus pais. Então, como foi que a garota se comportou? Se comportou mal. Beleza? Então, os advérbios de modo, eles nos contam de que maneira a ação acontece. Outro exemplo, the driver turned left suddenly. Então, o motorista virou à esquerda, left, esquerda, suddenly, de repente. Então, o que foi que ele fez? Ele virou à esquerda. Como foi que ele fez isso? Fez isso de repente, subitamente. Tranquilo? Então, os advérbios de modo, eles são diferentes dos demais porque eles não são palavras assim próprias. Os advérbios de modo, na verdade, eles são adjetivos que a gente usa o ly no final para transformar eles em advérbios. Então, por exemplo, olha só, aqui nessas sentenças que a gente já analisou. The girl behaved badly.
Badly é um advérbio que é formado pela junção do adjetivo bad mais o ly. Você pode ver que em português o significado é o mesmo. Né? Bad a gente pode usar como adjetivo como mal e badly, advérbio, a gente usa como mal também. Certo? Qual vai ser a diferença? A diferença é que o advérbio ele vai estar com o ly no final e, como eu já comentei no início, ele vai estar atribuindo uma característica a uma ação, a um verbo. Tranquilo? Mesma coisa para suddenly. Sudden, a gente pode falar também que é uma palavra que se refere a algo de repente. Mas se a gente quiser usar isso aí como advérbio, atribuindo característica a uma ação, a gente tem que colocar o ly no final. Tranquilo? Então, loudly é alto. Por exemplo, she screamed very loudly. Ela gritou bem alto. Certo? Se eu quiser usar esse alto como adjetivo não, como advérbio, eu acrescento o ly. Badly, que a gente já viu. Professionally. Vamos pensar num exemplo aqui. He behaved very professionally. He behaved professionally, deixa eu pensar, at his last job. Então, ele se comportou de maneira profissional no seu último emprego. Job é emprego, vamos lembrar. E aí, mesma coisa a gente faz para quickly, que é quick mais o ly. Quietly, que é quiet mais o ly. Beautifully, que é beautiful, lindo, mais o ly. Então, toda vez que a gente quiser, assim, saber se a gente está usando um advérbio ou um adjetivo numa frase, embora em português eles tenham o mesmo significado, é só a gente observar se eles estão com o ly no final e se eles estão atribuindo a característica a um verbo. Tranquilo? E a gente tem outros exemplos, né, de advérbios que não usam ly: fast, slow, right, wrong, hard, well. Nesses casos aqui, né, se a gente quiser saber se é um advérbio, basta saber se eles estão atribuindo a característica a um verbo ou se eles estão atribuindo a característica a um substantivo. Nesse caso, eles são um adjetivo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. You drive very fast. Então, você dirige muito rápido. Eu estou, nessa frase, atribuindo uma característica à ação, que é dirigir. Então, nesse caso, eu estou falando de um advérbio. Agora, para um adjetivo, deixa eu pensar aqui num exemplo. Vamos pensar. Let me think. Rapaz, eu estou com... A minha memória hoje não está muito boa, não. Meu cérebro não está funcionando muito legal, não. Então, não estou conseguindo pensar na linha agora. Deixa eu forçar aqui minha cabeça para ver se eu consegue sair alguma coisa. Não, infelizmente não vai sair. Mas enfim, acho que vocês entenderam. Quando a gente vê essas palavras aqui atribuindo a característica a um verbo, a uma ação, aí elas são advérbios. Se estiverem fazendo isso para como substantivo, então elas são adjetivos. Tranquilo? E assim, pessoal, terminamos o nosso primeiro assunto de hoje. Nós vamos passar para o nosso segundo, que são as preposições. Prepositions. O que são prepositions? Prepositions são palavras que estabelecem conexões entre outras palavras e expressões. Então, por exemplo, nós temos a seguinte frase aqui, que acho que é a frase mais clássica, que até mesmo quem não sabe um pingo de inglês já ouviu essa frase na vida, que é The book is on the table. Então, o livro está sobre a mesa. Nós temos aqui duas palavras, dois objetos, um livro e uma mesa. Certo? E se eu quiser, por exemplo, estabelecer uma ligação de posição entre ambos, certo? Eu posso usar uma preposição. Por exemplo, se eu quiser falar que o livro está em cima da mesa, eu digo que the book is on the table. Se eu quiser falar que o livro está embaixo da mesa, que em relação à mesa ele está embaixo, então eu digo que the book is under the table. Beleza? Então, as preposições vão ser essas palavras que me permitem estabelecer ideias, ligações, conexões entre duas palavras ou entre duas expressões. Por exemplo, nesse caso aqui, I went to the cinema before going home. Então, eu tenho aqui, nesse caso, duas expressões, duas ações diferentes. Na primeira, eu fui para o cinema, e na segunda, eu fui para casa. Eu posso estabelecer entre essas duas uma ordem de tempo, uma relação de tempo. Como é que eu faço isso? Eu coloco entre elas uma preposição de tempo. Por exemplo, before. Certo? Então, se eu digo que I went to the cinema before going home, então eu estou dizendo que eu fui ao cinema antes de ir para casa. Então eu estou estabelecendo uma relação de temporalidade, de ordem entre essas duas. Então, primeiro eu fui no cinema. Não, calma aí. Calma aí que eu me confundi. Então, eu fui para casa, mas antes disso eu fui para o cinema. Primeiro eu fui para o cinema, depois eu fui para casa. Eu tinha falado certo, mas aí eu pensei que tivesse errado. Desculpa aí, sorry. E se a gente quiser dizer que a
a ação de ir para o cinema aconteceu depois, é só a gente trocar o before por after. Então, I went to the cinema after going home. Eu fui ao cinema depois de ir para casa. Então, as preposições, prepositions, são essas palavras que nos permitem estabelecer diversos tipos de relações entre duas expressões ou duas palavras diferentes. Beleza? Então, a gente vai dar um enfoque nessa aula nas três preposições que são mais usadas na língua inglesa, que são o in, o at e o on. Né? Essas preposições elas são usadas em diversas situações e é interessante que até mesmo quem já está um bom tempo falando inglês, assim, mesmo essa galera que já tem uma boa bagagem costuma se confundir. Então, mesmo se você não conseguir assim aprender tudo de primeira, ou mesmo depois você conseguir, você às vezes errar aqui e ali, não fique preocupado com isso, porque realmente preposições é um assunto meio chato, tá? De você conseguir pegar, tem um monte de detalhes, tem um monte de especificações que você precisa ter em mente. Mas assim, eu espero que nessa aula você pelo menos consiga entender, né, a ideia, entender os principais usos. Né? E qualquer coisa, depois, se tiver alguma dúvida, você pode falar comigo. Eu estou disposto a atender qualquer dúvida de vocês. Tá? Então, o in. O in a gente vai usar sempre que nós estivermos nos referindo a coisas mais gerais, a coisas mais amplas. Né? Então, por exemplo, períodos de tempo mais amplos, lugares mais amplos, certo? Ou então a gente pode usar quando estiver se referindo a dentro de. Então, o que são períodos de tempo mais amplos, mais longos? Séculos, décadas, anos, meses, estações do ano, tudo isso são períodos de tempo mais longos. Então, quando a gente estiver se referindo a eles, a gente usa o in. Né? E a gente tem mais um uso para elas, que são quando estiver se referindo a parte do dia, exceto para night. Quando a gente estiver se referindo a night, a gente vai usar a preposição at. E o que são lugares? Lugares mais, digamos assim, não é amplos, lugares maiores, mais extensos. Países, bairros, estados, cidades, partes de uma casa. Então, quando a gente estiver se referindo a esses lugares mais amplos, mais extensos, maiores, a gente vai usar também o in. Sempre que a gente estiver falando de alguma coisa ampla, longa, extensa, certo? A gente vai usar essa preposição daqui. Então, vamos para os exemplos. I was born in 1999. Então, eu nasci em 1999. Nós estamos nos referindo a um ano. Então, quando a gente estiver se referindo a um ano, a gente usa o in. Luciana lives in Spain. Então, Luciana mora, certo? Ou vive na Espanha. Okay? Nome de país. O país é um lugar, é uma região mais ampla. Então, a gente usa o in. I'm always lazy to work in the morning. Então, eu sempre tenho preguiça, always. A gente já viu que é um advérbio de frequência, então é uma coisa que acontece sempre. I'm always lazy to work. Eu sempre tenho preguiça de trabalhar in the morning, de manhã. Tá? Partes do dia, tudo que não seja à noite, manhã, tarde, a gente usa o in. E por último, my mother forgot her keys in our house. Tá? Então, minha mãe esqueceu as suas chaves dentro da nossa casa. Onde é que estão essas chaves? Elas estão dentro da nossa casa. Então, quando a gente quiser se referir a algo que está dentro de outra coisa, a gente usa a preposição in. Tranquilo? O at é justamente o oposto do in. Se o in a gente usa para coisas grandes, maiores, longas, o at a gente vai usar para coisas específicas, certo? Coisas menores. Certo? E o que são, por exemplo, períodos de tempo menores, mais específicos? Momentos e horários, ou seja, horas, minutos, essas coisas. Certo? São coisas mais específicas, menores, e por isso a gente usa o at. O que é um lugar mais específico? Um lugar, digamos assim, menor. São endereços com número. Então, toda vez que você vê o endereço de uma rua e tiver com um número, aí você vai usar o at. O at vai ser usado também para nos referirmos a feriados que não tenham eve or day. Porque quando tiver alguma dessas duas palavras, a gente vai usar a preposição on. E como a gente acabou de ver, existe a exceção para períodos do dia, certo? Quando a gente estiver se referindo à noite, a gente usa o at. Okay? Então vamos ver os exemplos. I'm always tired at night. Então eu sempre estou cansado à noite. The bus arrives at 10 a.m. Então, eu acho que eu não falei 10 corretamente. The bus arrives at 10 a.m. Okay? Então o ônibus chega às 10 da manhã.
talvez vocês não saibam, né, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles não falam assim, quando eles querem se referir à hora, né, para dizer se é a hora de dia, se é de tarde, se é de noite, eles usam AM ou PM. Então, tudo que for do meio-dia até a meia-noite, eles colocam PM. Então, 2 da tarde, 2 p.m. 8 da noite, 8 p.m. Meia-noite, 12 p.m. E tudo que for da meia-noite até o meio-dia é de manhã, AM. Então, por exemplo, 10 a.m., 10 da manhã. 6 a.m., 6 da manhã. 5 a.m., 5 da manhã. 12 a.m., meio-dia, 12 da manhã. Ok? Então, quando a gente estiver se referindo a horas, né, a gente vai usar a preposição at. E outro exemplo aqui, I love to open my gifts at Christmas. Então, eu amo abrir os meus presentes. Gifts é presente, a gente pode usar present também, mas present é mais usado quando a gente estiver se referindo a tempo. Né? Present de tempo, past, present, future. Então, presentes mesmo, né, de coisas que a gente dá para os outros, a gente usa mais a palavra gift. Então, eu amo abrir os meus presentes no Natal. Como Natal é um feriado que não tem o Eve ou o Day, então a gente usa o at. E por último, a gente tem um exemplo com os nomes, o endereço de rua. João lives at 665 Conda Boa Vista Avenue, Recife. Então, João mora na Avenida Conda Boa Vista, número 665, em Recife. Em inglês, o nome das ruas, das avenidas, é escrito dessa maneira. Primeiro eles colocam o número, depois eles colocam o nome da rua ou da avenida, e aí depois eles botam a cidade, estado, código postal, enfim, o resto das informações. Só lembrando, né, que nome próprio de lugar, que não seja país, a gente não traduz. Nome de cidade, nome de bairro, nome de rua, de avenida, tudo isso permanece com a língua original. Então você, por exemplo, não vai fazer a pachorra de se alguém perguntar para você, where do you live? Você não vai falar, I live in Two United, eu moro em Dois Unidos. I live in Strong House, eu moro em Casa Forte. I live in Alto Brasília, eu vivo em Brasília Teimosa. Por favor, você não me faça isso. Nome próprio de lugar que não seja país, a gente não traduz, permanece com o idioma original. E tudo que não for nem muito assim, nem muito longo, mas nem muito específico, e fica ali no meio termo, a gente usa o on. Tá? Então, se a gente tem meses, anos, séculos, que são coisas muito longas, e a gente tem momentos, horas, que são coisas muito específicas, o que fica ali no meio termo? São os dias. Tá? Então, quando a gente estiver se referindo a dias, a gente vai usar o on. Quando a gente estiver se referindo a datas também, que são dias. Uma data é um dia, a gente usa o on. E os feriados que tiverem o eve e o day, como a gente acabou de ver, a gente não vai usar o at, a gente vai usar o on. Então, acho que eu botei exemplo aqui, então não vou comentar muito agora. Né? Vamos passar para os outros usos. Né? Então, os endereços que têm número, eles são muito específicos. Né? Os endereços que não tem não são tão específicos, mas também não são regiões muito extensas, muito grandes, quanto cidades, bairros, países. Né? Então, tudo que for endereço e não tiver número, nome de rua, nome de avenida, sabe? A gente usa o on, ok? A gente usa o on também quando estivermos nos referindo a veículos de comunicação. Certo? Por exemplo, a gente vê um programa, a gente vê um vídeo, a gente vê um jornal, um artigo, alguma coisa do tipo, e para nos referirmos aonde a gente viu isso, a gente viu na internet, na TV, no livro, qualquer que seja, a gente usa o on para se referir ao veículo de comunicação aonde a gente viu essa mensagem. E o on também, como a gente viu logo lá no primeiro exemplo, lá que eu mostrei no primeiro slide, é usado para determinar a posição, né? Quando nós queremos falar sobre algo que está em cima de outra coisa, sobre outra coisa, quando a gente quiser falar de posição, ok? Então, a gente tem aqui os exemplos. Só um segundinho aqui que meu computador não está cooperando muito comigo hoje. Agora ele resolveu me ajudar. Me and my friends usually go out on Saturdays. Então, eu e meus amigos, normalmente, a gente já viu aqui, acho que já é a terceira vez que aparece, geralmente nós saímos, go out é sair, nos sábados. Então, Saturday, dia da semana, quando estiver falando de dia da semana, a gente usa o on. I was waiting for the bus on Gervásio Pires Street. Então, eu estava esperando pelo ônibus
na rua Gervásio Pires. Como não tem número, não é uma informação, um endereço tão específico, então a gente usa o on. My family always gets together on Christmas Eve. Então, minha família sempre... Aqui era para ter um Szinho aqui que eu botei, eu posso falar, eu botei o S, mas enfim, deixa eu falar. My family always gets together. Minha família sempre se reúne na véspera de Natal. Eve aqui é véspera, Christmas Natal, Christmas Eve, véspera de Natal. Então, todo feriado que tiver Eve or Day no nome, a gente vai usar o on. My father likes to watch the news on TV. Então, meu pai gosta de assistir as notícias, ou programa de notícias, o news pode se referir tanto às notícias em si, quanto ao programa de notícias, e onde é que ele assiste na TV. Então, para a gente dizer que ele assiste na TV, a gente usa o on. E por último, Andy left his phone on his bed. Andy deixou o seu celular, seu telefone, em cima da cama. Para a gente falar que alguma coisa está em cima de outra, a gente está... quando essa coisa está sobre outra, a gente usa a preposição on, ok? E espero que vocês tenham entendido, né? Essas preposições, às vezes, elas confundem um pouco a gente, né? Mas, assim, é aquela coisa, né? Quando aos poucos vocês forem estudando, vocês forem lendo mais, vocês vão acabar se acostumando e não vão, assim... É impossível você nunca errar, tá? Mas aí vocês vão se familiarizando, né? E vão começando a errar menos. Okay? É normal errar quando a gente está aprendendo, assim, não tem problema nenhum. Então, outras preposições, para a gente não ficar restrito só aquelas três. A gente tem o by, que pode ser usado tanto para indicar autoria, quanto para indicar meio de transporte, quanto para dizer que alguma coisa está de lado de outra. Então, these slides were made by me. Então, esses slides foram feitos por mim. Então, se eu quiser indicar a autoria de alguma coisa, eu coloco o by e eu coloco depois quem foi o autor. Né? Nesse caso, quem fez os slides fui eu, então eu coloco que eles foram feitos por mim. I went to Itamaracá by car. Então, eu fui para Itamaracá de carro. Né? Então, quando eu me refiro a uma viagem, um passeio, uma jornada que eu fiz, alguma coisa que me levou de um canto a outro, para eu me referir ao que me levou, eu vou usar o by e aí depois eu uso o meio de transporte. Tranquilo? David lives by a train station. Então, David mora. A gente viu que o by pode ser usado como de lado. David vive do lado, né? Ou de lado. Acho que nesse caso é melhor falar do lado, né? David vive do lado de uma estação de trem. Beleza? O for a gente vai usar quando estivermos nos referindo ao uso de algo. Então, por exemplo, I'm doing this for your own good. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso por quê? Estou fazendo isso pelo seu próprio bem. Então, para indicar a causa, a finalidade, o motivo pelo qual alguma coisa a gente vai ser feita, eu acho que eu me enrolei. Quando a gente quiser indicar motivo, causa, razão, o porquê de alguma coisa é feita, a gente coloca primeiro o que a gente fez, certo? Depois a gente coloca o for e aí a gente bota depois o porquê. Tranquilo? Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho. Ainda tenho tempo, sim. Então, vamos continuar com as preposições, né? Duas preposições que são bastante utilizadas, né, são o from e o to. E ambas elas têm, digamos assim, significados opostos. Geralmente, né, talvez vocês entenderem melhor, a gente usa essas duas preposições quando estivermos escrevendo uma carta. E quando a gente estiver se referindo ao remetente, a pessoa que enviou a carta, a gente usa o from. E quando a gente estiver se referindo à pessoa que recebe, o destinatário, a gente usa o to. Então, tudo que tiver origem, tiver a ver com origem, por exemplo, de onde essa carta foi mandada, a origem dessa carta, a gente usa o from. Né? E quando estivermos falando do destino final, do final, para onde essa carta vai, a gente usa o to. Beleza? Então, por exemplo, I am from já usei esse pé. I am from... deixa eu pensar. I am from Germany. Então, eu sou da Alemanha. I'm going to, deixa eu pensar, to Rio de Janeiro last year. Falei last. I'm going to Rio de Janeiro next year. Então, para onde é que eu estou indo? Qual é o meu destino final? Rio de Janeiro, que é para onde eu vou ano que vem. O from e o to, além de lugar, eles podem ser usados também quando estiver se referindo a tempo. Então, por exemplo, vamos supor que alguém faz a seguinte pergunta:
How many hours? Quantas horas do you work every day? Você trabalha todo dia. Se você trabalha das 8 da manhã até as 6 da noite, você vai falar o seguinte: I work from, que é a origem, é o começo do seu sua jornada de trabalho, 8 a.m., que é 8 da manhã. A gente já viu a.m. é para tudo que for. Ô, desgraça de celular. Para tudo que for da meia-noite até o meio-dia, então das 8 da manhã até, certo? O final da minha jornada de trabalho, que é às 6 da noite. Tá? Então, I work from 8 a.m. to 6 p.m. Eu trabalho das 8 da manhã até as 6 da noite. Nesse caso aqui, como o Tsu, ele tem, como é que se diz? Sentido de até, eu trabalho das 8 até as 6, a gente pode substituir ele por until, que significa até. Então, eu posso falar a mesma coisa que essa frase aqui, só que substituindo o until por until. I work from 8 a.m. until 6 p.m. Eu trabalho das 8 da manhã até as 6 da noite. Tem o mesmo significado. Beleza, galera? Outras preposições, só pra gente não deixar passar batido. Os sims a gente usa com sentido de desde. Então, por exemplo, I have been working on this company since 2012. Então, eu estou trabalhando nessa companhia desde 2012. O about a gente usa quando está falando sobre alguma coisa. Né? Então, por exemplo, I am doing a lecture about prepositions. Então, eu estou dando uma aula a respeito de preposições, sobre preposições. I'm doing a school project about Alexander the Great. Então, eu estou fazendo um trabalho da escola. Project pode ser usado como trabalho também, no sentido de alguma coisa que eu faço, como por exemplo, trabalho da escola, da faculdade. Enfim, trabalhos assim no sentido de algo que é feito. Então, eu estou fazendo um trabalho da escola sobre Alexandre o Grande. Between e among são duas preposições que podem ser usadas como entre. Só que o between vai ser usado entre duas pessoas, entre dois exemplos, e o among quando a gente vai se referindo a grupos. Então, vamos voltar lá pro... Será que tem como alguma maneira de eu voltar antes? Acho que não vai dar... Pronto. Aqui, ó. Então, quando a gente estiver falando de duas pessoas, dois exemplos, a gente usa o between. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui... Between Hardy and... Hardy esse daqui. Hardy Laura, Hardy Staller. Tá? Então, quando estiver falando de dois exemplos, de duas pessoas, a gente usa o taller. A gente usa o taller não, a gente usa o between. Sorry. I'm kinda confused today, eu tô meio confuso hoje. E quando a gente estiver falando de grupos, quando a gente estiver falando de mais de dois exemplos, aí a gente usa o among. Tranquilo? Por exemplo, Among Us, aquele jogo. There is an impostor among us. Então, existe um impostor, um traidor entre nós. Né? Quando nós estamos referindo a um grupo, a mais de duas pessoas, aí a gente usa o among. Tranquilo? Outros exemplos que a gente pode citar também. A gente acabou de ver, né, o embaixo. Agora tem também o em cima, que é o above. Então, the neighbor who lives above me does a lot of noise at night. Então, o vizinho que vive em cima de mim faz muito barulho à noite. Né? A gente acabou de ver, né, que quando a gente estiver se referindo à noite, a gente usa o at. Né? Cuidado para não confundir o em cima sobre acima. Né? Não, você confundir em cima com acima. Quando você estiver se referindo a acima, então você usa o over. Então, the roof is over the building. Então, o telhado está acima do prédio, ok? Besides, a gente já viu na aula de conjunções e conectivos que besides a gente usa para além disso, né? E o beside, sem o S, a gente usa para do lado. Né? Então, the grocery store is beside the hospital. Então, a grocery store a gente pode usar como sendo quitanda. Né? Mas aqui no Brasil a gente não costuma falar muito quitanda. Então, seria algo do tipo o mercadinho. O mercadinho fica do lado do hospital. E para finalizar nossa aula de preposições, né, que eu já dei muitos exemplos para vocês, a gente tem o clássico with, que é com. Então, I went to the movies with Angela. Então, eu fui no cinema. Se você quiser falar que você foi no cinema, você pode falar que você foi no cinema, usar a palavra cinema, I went to the cinema. Ou você pode dizer que você foi ver os filmes, né? I went to see the movies. Ou simplesmente, I went to the movies. Né?
O pessoal lá nos Estados Unidos costuma dizer, né? I went to the movies, e o pessoal lá já entende que você está se referindo a ir para o cinema. Então, I went to the movies with Angela. Então, né? Eu fui pro cinema, eu fui ver um filme com Angela, ok? Drove através de, então, we drove the desert, então nós dirigimos através do deserto, e o throughout é ao longo de. Então, he received few pay raises, né? Pay raises seria aumento no salário, né? Raises, aumento, embora salary não seja embora salary seja salário em inglês, o pessoal lá nos Estados Unidos e na Inglaterra costuma utilizar a expressão pay, né, que é de pagamento, para se referir a aumento no salário. Então, pay raises, aumento no salário. Né? He received few pay raises, ele recebeu poucos aumentos de salário throughout the years, então, ao longo dos anos. Okay?